10% é o que chama em economia de minarquia. É uma taxa tão baixa que só Hong Kong e os Estados Unidos, no começo do século XX, tinham essa carga fiscal. Um Estado pequeno o suficiente para servir as pessoas e não se servir delas. Que é quando você começa a ter esse mamute que pega 40%, 50%, com muitos lugares da Europa, ou 40% no Brasil, que é a maior carga fiscal da América Latina disparado. Então, essa classe, ela não manda, ela serve. E ela tem o poder. Por quê? Porque ela ganha a média do que as pessoas ganham. 10% significa o dízimo de cada tribo. Então, o levita, ele não é dono dos meios de produção. Ele depende de quem produz, dê dízimo, e ele vai ganhar, na média, 10%. Como o cara deu 10%, ele fica com 0,9%. Né? Como o levita também tem que dar dízimo, alô, pastores, vocês também têm que dar o dízimo. Então, se eram 11 tribos pagando, eles tinham 1,1. Aí vamos na matemática. Eles ganhavam 1,1, como eles davam o dízimo de 0,11, ficava com 0,99. Então, um levita tinha 0,99 da média nacional e cada tribo ficava com 0,9. Ou seja, o levita ganhava 10% a mais do que a média dos contribuintes. Hoje seria uma revolução em Paulo Júnior se os pastores aí ganhassem 10% a mais do que a média da sua igreja. Porque alguns ganham muito pouco e são escravos dela, e outros ganham muito e são donos dela. Mas eu vou mudar muito de assunto aqui. Então, só para voltar aqui... Mas, na verdade, Paulo, você não está mudando de assunto, porque isso tudo tem a ver com esse processo orgânico de ser igreja. Quando Deus estabeleceu o povo de Israel, estabeleceu como uma figura e não como metodologia. E uma figura pedagógica, de como você construir uma comunidade com consciência de família. Então, o dízimo não era uma taxa financeira, era um princípio econômico, onde todas as partes da comunidade servem à comunidade. Uns com mais recursos, outros com menos recursos. Mas todos contribuíam e cumpriam o seu papel. Então, Deus colocou lá os 12 para a gente entender aquilo como um princípio pedagógico e não como uma metodologia institucional litúrgica. Então, ele estabelece o dízimo, ele cria uma economia circular que vai fazer com que a classe que se ocupa das questões sacerdotais, ministeriais, ou seja, como um professor, um ensinador, os outros têm atividades que rendem, que são atividades remuneradas ou de fim lucrativo, de ganha, compra e venda. Aquele que ia cuidar do ensino, ele ia ser sustentado pela média, porque quando você faz uma média, você soma os elementos, tira o maior e o menor e divide pelo número. Pronto, então o dízimo nada mais era. Tanto é que a igreja primitiva, na primeira reunião dela, tinha 120 o quê? Famílias. Era uma membresia de 120 famílias para 12 apóstolos. Então, se você fizesse o dízimo de 120, os apóstolos seriam sustentados pela média. Então, o ideal seria que todas as igrejas tivessem um pastor para cada 10, 12 famílias. E hoje a gente tem alguns magnatas, né, que são pastores exclusivos de centenas de milhares. Aí o dízimo acaba sendo um acúmulo de recursos e não uma forma justa de distribuir recursos. Você já pensou quanto que as igrejas seriam saudáveis, Paulo, se a gente tivesse um pastor, além de taxar o dízimo, né, com tanta legalidade igual as pessoas fazem, eles também aplicassem isso na economia pastoral. Beleza, todo mundo vai pagar o dízimo, mas em compensação nós vamos ter um pastor para cada grupo de 12 famílias. Então, para cada grupo de 100 a 200 pessoas, teria um pastor recebendo a média. Isso seria um exemplo de justiça para toda a sociedade. Eu acredito nisso ainda. Vamos chegar lá. Tá bom? Se nós tivéssemos um professor para cada grupo de 200 pessoas, né? É mais ou menos isso. Então, o interesse do pastor também em cuidar dessas vidas seria, não o interesse, mas a capacidade de prestar atenção nas pessoas e estar ali no dia a dia e ser uma ferramenta de transformação na vida delas ia ser muito maior também. Então, ele seria mestre, né? Um cara que estivesse ocupado dessas atividades subjetivas, ele não ia ser nem o cara mais pobre, nem o cara mais rico. Então, ele seria a média e estaria tudo certo. Né? Não precisava nem votar salário, porque já estava resolvido. E ele seria a média do lugar onde ele está, né? Do povo com quem ele vive. Mas, enfim, isso tem a ver
com a nossa história lá, dessa coisa que você falou, bom, como é que era isso antigamente? Esse texto que fala de pais se convertendo a filhos e filhos a pais, está falando de Elias. Nos últimos dias virá o espírito de Elias. Então, Elias é o elemento que figura, é o elemento pedagógico para a gente entender por quê que o mundo só vai encontrar o reino de Deus o dia que houver essa conversão. Porque o Elias, como profeta raiz, Elias era profeta. Era profeta por atividade exclusiva, era profeta de tempo integral nos conceitos antigos. Só que o Elias tinha um defeito genético. Não lhe faltava poder, mas lhe faltava história, porque nos tempos de Elias, todo profeta tinha pai. O Elias é o único profeta que aparece e ele não tem pai. Ele é o tesbita. Todo mundo sabia de onde ele vinha, o poder que ele tinha, mas não sabia de que família ele pertencia. Então ele era um órfão institucional, ministerial. Era um pastor de carteirinha, um profeta como não houve nenhum outro. E você pensa que Jesus, como filho, está colocado em dois elementos figurativos do Velho Testamento. O Velho Testamento é configurado por Moisés e Elias. Quando Jesus é glorificado, ele está entre a lei e os profetas. E os dois elementos que figuram a lei e os profetas são personagens órfãos de pai. O Moisés não conheceu o pai dele e o Elias não sabia quem era o pai dele. E são homens de muito desempenho, de muita performance, mas com crise familiar. O Moisés tirou o povo do Egito e não circuncidou nem o próprio filho. Moisés é o único caso bíblico de uma criança circuncidada pela mãe, porque quem circuncidou o filho de Moisés foi a mulher dele, não foi ele. Uhum. Então você ter a noção dessa gravidade, que você pode ter alta performance, alta competência, muita expressão de poder e orfandade. Então você tem a maior crise social, que é competência desassociada de consciência, que é habilidade dissociada de identidade e propósito. O Elias faz uma demonstração de poder, e como ele era o profeta, ele matou os profetas de segunda categoria. Ele matou os 300 profetas de Baal, mas ele não conseguiu vencer Jezabel. Ele entra numa crise depressiva, André. O que demonstração de poder e performance de competência não resolve as questões relacionais. Ele fez tudo aquilo e entrou em depressão porque estava sozinho. Então ele tem um alto resultado, ele celebra uma grande conquista, mas ele vai para uma caverna pedir a morte. E Deus pergunta para ele, por que você está aí? Ele diz, porque eu fiquei sozinho. Se sentiu desamparado. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade e depressão. Estatística. Por quê? Porque nós estamos sendo estimulados a alta performance sem relacionamento. Nós estamos gerando filhos órfãos de mulheres viúvas. Peraí, o Isso Brasil é uma maldição dos últimos dias. Aí o que acontece? Qual foi a cura de Elias? Deus deu mais poder para ele matar Jezabel? Não, Deus deu para ele um filho que ele não queria. Um cara que o obrigou a ir para um caminho que ele não queria, Eliseu. Aí que começa a revolução do pensamento. Agora, um profeta vai adotar um empresário e transmitir para ele carga profética. Entendeu, né? Ele pega a figura do empresário, Eliseu era um empresário. Era um cara do transporte. Ele tinha lá uma companhia de bois. Aí ele dedica sua competência empresário a um exercício profético. O Eliseu adota um rei e transfere para ele a mesma carga profética que ele recebeu do pai dele, Elias, vocacionalmente. E aí, profeta mata profeta, rei mata rei. Então, quem venceu Jezabel foi um rei tornado profeta, e não um profeta com carga extra de poder profético. Então, é por isso que a geração é você gerar filhos na sua carga vocacional e não na sua competência profissional. E muitas vezes os pais hoje estão querendo transferir competência profissional e não carga vocacional. Eles não primam pela relação, primam pelo desempenho. Então hoje os pais estão abdicando de uma relação que comunica valores para um estilo de vida que pilha,
que aumenta a capacidade. E aí eu tenho hoje profissionais e governantes sem carga profética, sem autoridade espiritual para cumprir a vocação deles, porque são órfãos. E temos profetas que estão degladiando com profetas, ganham profetas, mas não transformam a nação. Então isso causa um caos social. Porque você tem um profeta bom de matar profeta, você tem um empresário bom na área profissional dele, e tem reis, governantes, derramadores de sangue. O Jeú, para vencer a Jezabel, nem pôs a mão nela. Ele só entrou no palácio, ela pulou da torre. Então não venceu com poder. Ele não venceu com poder, ele venceu com autoridade.